Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo CSHG Renda Urbana, é o HGRU11. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse primeiro mês de janeiro de 2023 e expectativa aí de distribuição para o ano, tá? E como o fundo tem performado com relação às vendas das lojas pernambucanas, tá? Então diversas lojas que o fundo tem. Então, fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então, fizemos aí a leitura de relatórios gerenciais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, tá? Então, a gente analisa aqui alguns números do relatório, né? Sem se ater a algo mais profundo, mas sim para acompanhar o que a gestão está fazendo nos fundos, né? Que eles administram, tá? Então, a gente acompanha mais de 150 fundos aqui no canal, fazemos a leitura aí de muitos deles aqui durante um mês. Se você quer acompanhar a gente, então se inscreva aí no canal. Também faço aqui acompanhamento da minha carteira pessoal, tá? Então fique aí conosco, ative as notificações, deixe o seu like. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, tá? Então visite também lá a nossa descrição do nosso vídeo para você saber as informações. Bom, HGRU11, relatório de janeiro de 2023, fundo que encerrou janeiro cotado a 118,74. Atualmente o valor de mercado está aí em torno de 115,70, né? Um dos menores preços aí dos últimos 6 meses, tá? Então pode ser uma oportunidade. Cota patrimonial 122,78. Então o fundo está um pouco descontado no mercado, inclusive mais ainda atualmente, agora em fevereiro. E o valor de mercado do fundo está em 2,2 bilhões de reais. E tem mais de 194 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tá? Não tenho HGR11 na minha carteira ainda, né? E o rendimento atual foi de 82 centavos por cota. O fundo que tem atualmente uma área bruta locável total de 436 mil metros quadrados. Dividend yield anualizado então está 8,3%. E a alavancagem do fundo atual é de 4,1%. E o fundo está com uma vacância aqui, ó, nunca vista anteriormente, mas porque o fundo adquiriu um imóvel novo e esse imóvel já estava com vacância ali dentro, né, um dos seus espaços estavam vagos, e aí incorporou ao fundo, incorpora também a vacância. Bom, mais para baixo aqui a gente tem os comentários do gestor. Ele fala aqui em relação à linha, né, que agora eles começaram a colocar na parte lá do detalhamento do fluxo financeiro, tá? A linha de despesas financeiras, para destacar ali os encargos das alavancagens, como a gente vê aqui, está em 4,1%. Então eles estão destacando agora os encargos dessas alavancagens, né, que o fundo aí, então, porventura tenha. Mês de janeiro de 2023, o fundo apurou aí o resultado de 20,9 milhões, que deu aí R$ 1,14 por cota, e o resultado, né, isso aqui foi a receita, e o resultado foi de 17,8 milhões, total de 97 centavos por cota. Teve alguns resultados aqui, algumas receitas extraordinárias. Então a gente teve aqui as parcelas pagas de 3 lojas vendidas aí que tem parcelamentos diversos, tá? Então Francisco Beltrão, a loja de Monte Alto e a loja de Caçador. A gente vai ver isso aqui mais para baixo no quadro das lojas que foram vendidas aí durante o ano de 2022, desde que o fundo começou a realizar essa política, né, de venda das lojas aí para oferir ganho de capital. Então foi de aproximadamente R$900 mil esse lucro, né, do mês de janeiro por conta dessas parcelas, que deu 5 centavos por cota, e também teve o recebimento do aluguel variável das lojas locadas para as casas pernambucanas do ano de 2022, que foi de 1,3 milhões, pagos metade lá em novembro e agora metade em janeiro de 2023, também impactou então no resultado. Então, mesmo assim, o fundo manteve ali a linearização das suas distribuições, anunciou 82 centavos, apesar de o resultado ter sido 97, tá? Foi 84,7% do resultado do mês. E ele fala, né, então, confirmando, o time de gestão costuma, não é adorar, é adotar, então aqui é um T, a uma linearização de rendimentos semestrais, tá? Então, sempre no final do semestre eles fazem esse ajuste, né, para poder obedecer à legislação de distribuir no mínimo 95% dos resultados de caixa semestral. Por isso mesmo, se você vê o histórico de distribuição do HGR11, sempre
meses de junho, referentes ao mês de junho e dezembro, que o fundo costuma fazer uma distribuição um pouco mais elevada. Então aqui é a questão das vendas, né? Ele fala aqui que desde que o fundo né, teve essa intenção de iniciar esse ciclo de vendas do portfólio, das lojas, principalmente das lojas pernambucanas, né? Então, mesmo assim, eles comentam que o valor de mercado do fundo, mesmo oferindo esse ganho de capital né, constante, inclusive, né, ainda está abaixo do valor patrimonial do fundo, né? Então a gente viu lá, atualmente o fundo está 115,70, o valor patrimonial é 122, não está tão distante assim como outros fundos de tijolo, mas está abaixo do valor patrimonial e eles traduzem isso pelo cenário macroeconômico, né? Que a gente vê aí todos os FIIs praticamente abaixo do valor patrimonial e alguns até em queda livre aí, né? Bom, essa aqui é a tabela de vendas, então a gente pode observar que tem algumas vendas, ó, essa aqui, por exemplo, que ele citou, a Caçador, tem aqui, uma parte do valor foi parcelado em 12 parcelas, ainda tem um saldo de devedor aqui de quem comprou, né, de R$700 mil. Tem outras aqui também, Francisco Beltrão também que ele citou, ó, saldo devedor 3,6 milhões, foi em 24 parcelas, tem outras aqui, foi em uma, em duas. Então, algumas lojas foram vendidas com parcelas ali mensais, né, ou periódicas a serem pagas pelo eventual comprador. Ele fala aqui sobre a loja Goiôerê, lá no Paraná. Então, ele fala que agora as últimas, né, 2 de janeiro, o fundo firmou o contrato de compra e venda. Então, vendeu essa loja locada para as casas pernambucanas, lá de Goiôerê, no Paraná. Então, o preço total foi de 3,9, quase 4 milhões de reais, como a gente verifica aqui. Teve uma parcela inicial de 1,9, quase 2 milhões, que é o que aparece também aqui no quadro, ó. E o preço total foi o restante, né, foi parcelado em 6 parcelas iguais de 331 mil reais, vencendo a primeira em 30 dias, que foi o que o fundo recebeu agora também, né? Essas parcelas aí, na verdade essa aqui ainda não recebeu, né, essa de Goiôerê, mas vai vencer então agora em fevereiro e vai receber a primeira parcela dessa venda, né? Mas a parcela inicial já foi recebida, 2 milhões de reais. O preço a ser pago pelo fundo, então, em relação ao lucro também, né? O preço a ser pago ao fundo foi de 4,4 mil por metro quadrado, né? Tem os custos de transação e tudo mais, e o lucro que o fundo oferiu na venda dessa loja foi de 1 milhão de reais, um pouco mais de 1 milhão de reais, que deu 6 centavos por cota. Esse lucro em relação ao valor investido foi de 37%, em relação ao laudo de avaliação, o último foi de 24%. Outra loja que vendida foi de Serra, no Espírito Santo, né? Então, a gente verifica aqui 1º de fevereiro, já como evento subsequente, né? Então, fora dos números do relatório, foi vendida essa loja de Serra. O valor inicial recebido pelo fundo foi de 19,4 milhões, o valor total da venda foi de 35 milhões, e o restante o fundo vai receber então de acordo com o que está detalhado aqui embaixo, né? Teve um sinal lá em maio de 22, teve que cumprir alguns requisitos, né? Recebeu uma parcela inicial lá em maio, vai receber 8 parcelas de 1 milhão de reais, e mais uma de 669, totalizando aqui esse valor. E em fevereiro vai receber já outra parcela, né, de 3 milhões de reais, ó. Em fevereiro de 2023 e lá em fevereiro de 2024 mais 3,2 milhões. Então essa aí foi outra venda também realizada aí da loja de Serra, tá? E o fundo também tendo aí um lucro bem legal nessa venda aí, né? Muito interessante também. Essa venda foi a loja, não foi loja Casas Pernambucanas, tá? Foi essa loja aqui, Mineirão DMA Serra. Então foi essa aqui que foi vendida. Não sei se é um atacadista, não tenho certeza, mas o valor foi muito maior do que as lojas pernambucanas. Acredito que seja aí uma espécie de atacadista. Bom, continuando aqui então a leitura. Mais para baixo a gente vê aqui
parte de relação com o investidor, né? Os informes aí, tem o período dos informes de rendimento para o imposto de renda. Lembrando que a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando como você faz a declaração de imposto de renda. Já temos aí uns vídeos aí no canal postado no ano passado. Não mudou muita coisa, mas a gente vai fazer um vídeo aqui atualizando como fazer a sua declaração de imposto de renda. Bom, ele fala aqui sobre a questão do imóvel, do empreendimento adquirido, né, o Dutra 107, lá em Taubaté. Fundo que está com uma vacância, na verdade o imóvel estava com uma vacância de 1,1%, é a vacância atual do fundo, tá? E a estratégia de curto prazo do imóvel é de ocupação, ter uma renda mínima garantida ali sobre os espaços vagos, né? E também a empresa o fundo está contratando uma empresa para poder fazer essa interação, né, com o mercado para poder fazer a comercialização dos espaços vagos. Bom, composição do resultado. Então, o fundo que teve em janeiro 16,2 milhões em receita de locação, rendimentos imobiliários quase 4 milhões de reais, ganho de capital 1,2 e o imposto de renda sobre o ganho de capital 173 reais, total de receita 21,4. Despesas financeiras que eles estão destacando agora, né, 545 ao serviço da dívida que o fundo tem hoje. E despesas imobiliárias 74 mil e despesas operacionais, que aqui está a despesa, né, administrativa, despesas de gestão, né, taxa de gestão, taxa de administração, taxa de custódia, taxa de auditoria, tudo aqui dentro. E total de despesas de 3,6 milhões, o resultado de 17,8, rendimento anunciado 15 milhões. O fundo então fez aí, acumulou mais um pouquinho aí de valor, né, de caixa. E o fundo tem essa política de distribuição linearizada e faz o ajuste sempre no final de semestre. Aqui na receita de locação potencial, o fundo que tem hoje uma receita potencial de 13,4 milhões praticamente. Receita potencial lá em dezembro, né? O fundo, as carências concedidas aí nos novos contratos, os descontos 440 mil, o fundo deixa de receber. Na vacância, apesar de ter uma vacância de 1,1%, tem uma renda mínima garantida, então não perde nada nas vacâncias. E aqui também tem os atrasos, multas e juros, fundo aí captando 3,3 milhões de reais. E então a receita de locação de caixa de janeiro foi de 16,2 milhões de reais. O fundo então tendo ali, né, um valor acima da receita potencial de recebimento. Né, o fundo não tem vacância atualmente, não perde dinheiro aí para as vacâncias do fundo, só realmente nas carências, né? E, como eu falei, o fundo tem uma distribuição linearizada, né, como o próprio fundo falou, então ele tem distribui 82 centavos ali linearmente desde março, e finais de semestre ele faz ali o ajuste, obedecendo ao valor de 95% de distribuição do resultado. A gente vê que em dezembro o fundo distribuiu R$ 2,00 por cota, né? Então isso é fruto dos ganhos de capital que o fundo tem aí atualmente, né, e tá com um valor bem alto aqui em novembro, né, de resultado acumulado, e distribuiu então grande parte dele em dezembro fazendo essa equalização. Atualmente está em 73 centavos o valor, né, acumulado e não distribuído, que o fundo na verdade pode acumular 5% todos os meses, né? Nada impede de o fundo acumular 5%, já que ele tem a obrigação de distribuir apenas no mínimo 95%. Bom, na rentabilidade, o fundo teve rentabilidade negativa no mês de janeiro, 1,2%, quase igual ao IFIX, né, que foi de 1,6%. Liquidez no mercado, o fundo tem uma liquidez boa, 90 milhões de reais foi a liquidez no mês de janeiro. O giro de cotas foi até um pouquinho mais alto do que o normal, 4,2%, e aumentou consideravelmente, né, do que a gente tem observado aqui mês a mês. A quantidade de cotistas, né? Mais de 5, aproximadamente, né? 5 mil cotistas aí entrou para a base do fundo, né? 4,5 mil cotistas entraram na base aí agora do fundo, né? Como investidor. Mais para baixo a gente vê a carteira do fundo, então. Hoje o fundo tem um patrimônio líquido de 2,2 bilhões, mas isso é composto aqui de imóveis, né? 1,8 bi, 300 milhões investidos no SPVJ, outro fundo de varejo. 88 milhões em outros FIIs. CRIs, o fundo tem 158 milhões. E o fundo tem aqui em renda fixa, né, que normalmente é o caixa do fundo, 42. E as aquisições, o fundo tem hoje obrigações de 190 milhões e é a alavancagem atual do fundo, né?
A gente verifica que esse detalhamento das aquisições e das parcelas a receber e parcelas a pagar. Então, até 6 meses, o fundo tem todos esses compromissos aqui a receber e a pagar. A gente verifica que o fundo tem mais a receber no curtíssimo prazo do que a pagar. Mas entre 6 e 12 meses tem a obrigação da parcela dos imóveis da Macro, 26 milhões de reais. E no longo prazo tem o restante das obrigações aí elencadas, né? Mais para baixo a gente verifica aqui a questão da vacância e o aluguel médio, né? Então, atualmente o fundo está com 1% de vacância. O aluguel médio da parte varejista é menor, né? Está em R$ 26,30 por metro quadrado. E na parte educacional, o fundo tem imóveis educacionais também, R$ 58,50 é o aluguel médio. E o prazo médio de vencimento dos contratos, que é muito interessante para quem quer investir no longo prazo, 12,2 anos, são contratos muito longos, 99% vencendo a partir de 2026. Então, para quem quer investir aqui num longo prazo, os prazos de vencimento dos contratos são muito interessantes, né? E apenas 2% dos contratos foram reajustados em janeiro, né? Todos pelo IPCA. E mais 10% vai ser reajustado agora em fevereiro, sendo que 8% pelo IGPM. E o principal locatário do fundo hoje é o Carrefour, né? Então, na área de varejo alimentício, 39,4% da receita contratada vem da empresa Carrefour, das lojas Carrefour, né? Supermercados aí. E seguido aqui, então, das lojas pernambucanas, que vai tá diminuindo esse percentual das lojas americanas em relação à receita contratada, porque o fundo tem vendido, né? E atualmente o fundo tem 80% de contratos atípicos e o setor educacional, 32% setor educacional e o varejo, né? É a maioria, acrescentando ali o SPVJ, né? Que é o fundo de varejo que o fundo tem na carteira, mais de quase 50% aí de varejo. Bom, mais para baixo a gente vê aqui a alavancagem do fundo, então a gente vê que o fundo tem compromisso até 2031, a alavancagem aqui do saldo devedor vai diminuindo, lógico, né? Em relação aos juros aqui, o fundo ainda tem na amortização do saldo devedor atual dos CRIs, em média 5% por ano, que o fundo paga aí, 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. São obrigações do CRI aqui, no caso do CRI da Macro, né, que atualmente que o fundo tem hoje. E o saldo devedor do CRI da Macro está em 93 milhões, o indexador dele é IPCA e tem um prêmio de uma taxa de risco, não um prêmio, né, uma taxa de risco de 6,5%, então, desse cálculo, o prazo é de 10 anos, né, então vai até dezembro de 2031. Aqui são os eventos, né, que vai acontecendo, o fundo vai anunciando em relação aos fatos relevantes. A gente leu lá em cima, né, os fatos relevantes, e esses são os imóveis atuais do fundo. São muitos imóveis que o fundo tem aí, um fundo de varejo muito grande, muito pulverizado na quantidade de imóveis, tá? São muitos imóveis mesmo, e por isso ele está também se desfazendo, né? Alguns imóveis aí fazendo ganho de capital nos imóveis da loja Pernambucanas, que são diversos, como a gente verifica aqui. Se eu não me engano, lá em 2021, quando ele adquiriu essas lojas pernambucanas, foi em torno de 45 lojas, eles já venderam aí uma boa parte, né, oferindo um ganho de capital interessante. Bom, é isso, relatório gerencial da HGRU11, fundo de varejo, muitas informações, por isso que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas muito interessante aí, a gente conheceu o fundo, né, fundo de varejo muito interessante para investir no longo prazo, como a gente já viu. Eu não sou ainda cotista do fundo, já fui lá em 2021, né, e sigo aí estudando fundo, né, acompanhando o fundo no mercado, uma oportunidade, pode ser que eu entre aí no fundo, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, eu também falo como cotista, porque eu também sou investidor ferrenho aí de fundos imobiliários, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.